apresentar o convidado de hoje, falar um pouquinho da sua trajetória. Ele é historiador, nascido na Argentina, passou pela Paris 8 e terminou aqui no Brasil, sendo professor da USP, um dos historiadores mais respeitados no meio atualmente, e que tem aí uma trajetória maravilhosa, que escreveu inúmeros livros, mais de 100 artigos, praticamente produziu o que eu e você não produziremos juntos na nossa carreira acadêmica. Então hoje eu tô aqui com o professor Oswaldo Codiola. Muito obrigado, professor, pela sua presença, viu? Obrigado a você. Professor, uma coisa que é legal da gente já falar, se a gente vai olhar para sua bibliografia, para aquilo que você produziu, a gente encontra um número muito distinto de temas, né? O senhor escreveu um livro sobre a Revolução Iraniana, que é o livro que eu já vou falar um pouco aqui, que tá aqui. Escreveu sobre a Revolução Cubana, sobre Espanha, sobre Portugal. Lembro de ter lido um livro do senhor na graduação sobre os Balcãs, né? Sobre a Iugoslávia. Escreveu sobre a União Soviética. Hoje em dia a gente vê uma tendência das pesquisas acadêmicas de serem cada vez mais concentradas num tema e cada vez mais recortado dentro de uma coisa só. Você vê muitas pessoas que passam às vezes 20 anos falando só de um tema e coisas relacionadas a esse tema. O que mudou na academia, nas pesquisas, que hoje, por exemplo, é cada vez mais difícil encontrar alguém que produza como o senhor escolheu produzir na sua carreira? Bom, não é uma pergunta fácil de se responder, sobretudo porque eu não quero ofender ninguém, certo? Em geral, a trajetória acadêmica, tal como ela é concebida a partir dos anos 80, é uma coisa bastante padronizada. Você entra na graduação, faz a graduação, tenta arrumar uma bolsa de iniciação científica, depois faz um mestrado, também com uma bolsa, depois faz um doutorado, e procura um lugar no nicho, não diria do mercado, porque não é propriamente falar um mercado, certo? Digamos assim, no elenco da produção historiográfica, no qual você possa, como em toda pesquisa acadêmica, produzir alguma coisa de original e se situar, digamos assim, se valorizar, como se diria, certo? Isso é típico a partir dos anos 80, 90 principalmente, e não tem muitas variantes. Eu sou de uma geração precedente, certo? Essa geração precedente tinha algumas características. De um lado, a produção historiográfica ainda não era tão especializada, não havia tantas revistas, enfim, as pessoas obrigatoriamente tinham que produzir, ao lado de pesquisas sobre assuntos pontuais, pesquisas de uma abrangência mais ampla. Ou seja, ela era a geração que foi formada a partir, por exemplo, no caso do Brasil, das grandes interpretações do Brasil, de Sérgio Buarque, Caio Prado, Nelson Werneck e Sodré, e que tentavam se situar nesse esteio, certo? Então eu conheci muitos deles, certo? Quer dizer, Emília Viotti da Costa, Edgar Carone, foram até colegas meus, certo? E eles buscavam ainda um lugar dentro de uma vamos dizer assim, uma pesquisa de caráter mais generalista, certo? Era necessário produzir uma interpretação, no caso da historiografia brasileira, produzir uma interpretação do Brasil. No caso da Argentina, não, com suas características, não é muito diferente, certo? Em segundo lugar, essa pesquisa e esses pesquisadores estavam mais vinculados com a atividade política do que estão hoje. Hoje, a atividade política, digamos assim, se separou por completo da atividade acadêmica, certo? Inclusive, até há uma certa, digamos assim, um temor de que um acadêmico que esteja vinculado com algum tipo de opção política é uma pessoa que vai contaminar a sua pesquisa acadêmica em virtude de suas opções ideológicas e políticas e tudo mais. Bom, então como posso situar? Eu me situei, digamos assim, a cavalo entre essas duas gerações, certo? Porque eu comecei a estudar na década de 70, comecei estudando História e Economia na Universidade de Córdoba e ao mesmo tempo comecei a militar politicamente em um momento em que na Argentina todo mundo, eu me lembro que me encontrando com um sobrevivente daquela geração, ele me contava, se você naquela época não estava num partido, não estava numa organização política, você era considerado um idiota, certo? Hoje é mais o contrário, se você está num partido político, você é considerado um idiota. Naquela época era o contrário, se você não estivesse militando politicamente engajado, você era considerado um idiota. Então aconteceu de modo simultâneo, comecei a estudar
já sendo um militante político, porque tinha começado na escola secundária junto com a atividade, essa jornada que na Argentina chamou-se o Cordobaço. Eu tinha 17 anos de idade, era estudante secundarista. O Cordobaço, eu morava em Córdoba, foi uma espécie de grande insurreição popular de Córdoba contra a ditadura militar da época, não confundir com a última, essa a ditadura militar anterior, certo? Bom, então quando entrei na universidade já era uma pessoa politizada e que militava ativamente, certo? Então tentei estudar, na época militância, estudo, etc., inclusive estiquei os prazos da carreira, porque era muita atividade política, muita militância, e na Argentina, num momento em que era muito ativa e muito tensa politicamente. Nós tivemos uma ditadura militar entre 66 e 73, que foi quando foi eleito o governo peronista. Entre 73 e 76 um governo peronista em que tivemos sucessivamente Cámpora, Perón e depois Isabel Martínez de Perón, a viúva, certo? E em 76 o golpe militar trágico que todo mundo viu. Mas esses 3 anos de interregno democrático, entre aspas, foram tão ou mais violentos que os anos de ditadura, ou seja, que praticamente nós tivemos uma situação de violência política e de repressão por parte do Estado que durou entre 66 e 83, 84. 18 anos, o que não é muito longe do que durou a ditadura militar brasileira, certo? Uma coisa parecida. Então as situações não são tão diferentes assim. Bom, então eu estudava normalmente, vamos dizer assim, mas também tinha muito engajamento político, não vou entrar nos detalhes e tudo mais, e o que aconteceu foi que com o golpe de 76, bom, tive que parar de estudar, obviamente, porque eu era marcado para morrer mesmo. Meu irmão foi sequestrado, 2 desaparecidos da minha família, certo? Meu irmão foi sequestrado, estavam me buscando, tive que fugir, fui para Buenos Aires. Daí acabei indo para na França, onde estudei em Paris 8, ainda a graduação, porque não tinha terminado a graduação na Argentina. E terminei História e terminei também Economia. Aí fiz Você estava fazendo os dois juntos? Os dois juntos. E terminei as duas. Depois, por que Economia? Porque achava que tinha que ter algum tipo de conhecimento mais técnico, que desse um pouco mais de embasamento, que ficar só em História. Bom, isso era uma opção, não estou dizendo que... Mas que na sua produção a gente vê isso muito claro também, o olhar do economista. Eu estava lendo aqui as grandes depressões e que de fato tem ali um olhar mais técnico também. Exato. Eu achei que isso era importante para dar um embasamento científico, vamos dizer assim, ao que eu escrevia, ao que eu fazia. Sinto que não escrevia, que se escrevia, mas eram trabalhos internos à universidade. Aí depois fiz meu doutorado, não foi em Paris 8, foi na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais, École de Haute Étude, que é a instituição mais prestigiosa da França e das mais prestigiosas da Europa, e tive como orientadora, na verdade, e tive essa sorte, uma das principais historiadoras da França, Madeleine Reveriu. Aqui é pouco conhecida, não tem muita coisa publicada dela, mas na França ela já está morta, ela é considerada uma sumidade, era a principal especialista em Jean Jaurès, o líder histórico do socialismo francês. Bom, então eu fui meu doutorado, meu mestrado, meu doutorado, vim parar no Brasil por motivos que não tinham nada a ver com a academia, porque ainda era ditadura militar na Argentina e também no Brasil, certo? E você nem tinha estudado o Brasil, né, na França? Não. Tanto o seu mestrado foi sobre a Argentina. E o doutorado também. O movimento trotskista na Argentina. Exatamente. Né? E o doutorado também. E quando cheguei aqui não sabia nem falar português. E na verdade eu vim aqui para me integrar numa atividade de uma organização política, porque continuava, que tinha um centro que na verdade produzia um jornal que era distribuído clandestinamente na Argentina, mas que era produzido aqui em São Paulo. Você não veio para dar aula? Não vim, não. Eu vim para integrar essa atividade, certo? E nós fazíamos um jornal, esse jornal era escrito aqui, era... Bom, na época se usava aquela Composer, né? Que chama, não existia internet, nem computadores, nem nada. O sea, o jornal era feito aqui, era microfilmado, nós o punhamos, não quero dar a dica porque se tivermos que precisar de novo, era ingresado em tubos de pasta de dente, na verdade. O microfilme, que era pequenininho, entrava em tubo de pasta de dente e uma pessoa vinha buscá-lo, voltava para a Argentina e lá eles rodavam, certo? E tudo mais. Então vim fazer isso. Ao mesmo tempo me vinculei ao ambiente acadêmico e em 1984, exatamente, teve um dos primeiros concursos públicos. Na época estava começando a ter concursos públicos na USP e nas outras universidades brasileiras. Aí me apresentei em contemporânea, história contemporânea,
Inclusive, anedóticamente, eu me presentei não para vencer, me presentei porque pensei que eram 22 candidatos para uma vaga só. Então pensei que talvez eu tivesse alguma possibilidade de ocupar um terceiro, quarto lugar e com isso usar como antecedente e depois fazer concurso na Argentina com esse antecedente. Sim. Resulta que saiu primeiro. Então entrei na USP, certo? E acabei ficando por conta disso e de vários outros fatores. Comecei a ter filhos aqui, enfim. Então já criei raízes aqui no Brasil e não voltei muito para a Argentina, no sentido que tenho minha família lá e tudo mais, mas fiquei estabelecido aqui no Brasil. E por que a problemática dessas questões abrangentes e tudo mais? Foi porque na atividade puramente, bom, você acabou de citar, eu fiz mestrado sobre a oposição de esquerda na Argentina, que tinha a ver com a minha própria militância política, certo? Eu queria ver as raízes daquela opção que tinha feito em algum momento, certo? Então, o que aconteceu? E mais em geral, eu era de esquerda, portanto, eu tinha preocupação por tudo que é socialismo, comunismo, todas essas coisas. E depois pela dissolução do socialismo, certo? Então, aí transformei o que tinha sido objeto de preocupação e de debate político em objeto de pesquisa histórica também, certo? Simultaneamente. Então, por exemplo, você acabou de mencionar, eu escrevi um livro sobre a guerra na Iugoslávia, que foi em 94. E a preocupação com a guerra na Iugoslávia, evidentemente, vinha de todo o proceso que enfrentávamos a militância de esquerda naquela época, que tinha sido a dissolução do chamado socialismo, a dissolução da União Soviética, enfim, a restauração capitalista na maioria desses países, e inclusive a catástrofe, o ponto mais avançado dessa catástrofe foi, de fato, a guerra civil na Iugoslávia, que acabou no que acabou hoje, no que o país está dividido em 7 países diferentes, certo? Sim. Então, e aí mostrar, não para esclarecer por que isto acabou, é muito mais fundo, porque no caso da Iugoslávia você não pode entender, por exemplo, as 7 países em que ficou dividida sem remontar a história muito longínqua da Iugoslávia, a história que não tem nada a ver com socialismo, muito antes de que o socialismo existisse. Muito antes do Tito. Muitíssimo antes, séculos antes, certo? Então, bom, fui obrigado a me ocupar dessas coisas e então escrevi sobre Brasil, Argentina, Irã. Irã, por exemplo, porque a Revolução Iraniana. Eu tinha escrito sobre o Irã quando foi a Revolução de 78, 79, certo? Eu tinha escrito artigos para essa imprensa política que circulava clandestinamente na Argentina, repito. Estávamos em plena ditadura argentina. E a questão do Irã tinha tudo a ver, porque o Irã, que era? O Irã foi o que motivou. Houve 2 movimentos simultáneos, que foi a Revolução Iraniana e a invasão do Afeganistão pela União Soviética, que depois foi chamada do Vietnã da União Soviética, porque se deu mal e começou a conta regressiva do regime dito, entre aspas, socialista, certo? E a Revolução no Irã, eu escrevi porque quando Emília Viotti da Costa, que era amiga minha, certo, começou a fazer essa coleção sobre as revoluções e me disse, por que você não escreve alguma coisa? Me perguntou, não, porque tinha nomes aí para escrever sobre El Salvador, Nicarágua, Cuba, tal, já tinha bastante gente. Digo, escuta, vamos fazer um livro sobre o Irã, porque, bom, conheço relativamente o assunto e principalmente porque todo mundo está chamando a Revolução Iraniana de Revolução Islâmica. E eu quero escrever um livro que se chame não a Revolução Islâmica, que se chame a Revolução Iraniana, porque a Revolução foi iraniana. Virou islâmica no seu decorrer, mas inicialmente foi uma revolução na qual a força hoje é praticamente perdido, porque se você for ver os enfoques jornalísticos e mesmo os enfoques jornalísticos mais aprofundados, é praticamente como se fosse uma transição do regime do Shah, que era um regime pro-norte-americano, ao regime dos ayatolás, sem nada no meio. Isso é um vácuo, né? Um vácuo. Há uma transição aí, onde a esquerda foi uma força decisiva no Irã. Era muito mais forte, do ponto de vista militante, que a chamados islâmicos, certo? Inclusive aí tinha uma coisa da qual eu falo no livro, que tinha uma espécie de islamismo marxista, certo? De islamismo, havia um grande teórico da Revolução que morreu antes, que buscava fazer uma síntese entre islamismo e marxismo, certo? Entre o Corão e o Capital, certo? E na verdade essa orientação vem de faz muito tempo. Eu agora estou terminando, estou fazendo um livro que vai ser uma história da Internacional Comunista. E não descobri porque já era sabido, mas estou tentando reconstituir, entre outras, imagina, a Internacional Comunista é um grande tema, mas entre outras coisas, que logo de cara houve um debate na Internacional Comunista acerca de que postura adotar acerca do islamismo, porque já existia o movimento pan-islâmico, que tinha sido criado na década de 20 pela Irmandade Muçulmana no Egito.
só que tinha se ramificado bastante, então condenaram o pan-islamismo. E ao mesmo tempo que o comunismo se implantava nos países do Oriente Médio e tudo mais. Mas aí surgiram uma série de aderentes à Internacional Comunista que falavam que não tinha que ter essa posição anti-islâmica, que era necessário fazer uma síntese, porque a população era de fato islâmica, era necessário fazer uma aproximação islâmica para que o comunismo aí penetrasse. Então houve toda uma tentativa de síntese entre islamismo e marxismo, certo? Ao ponto de que vários dos principais intérpretes do que seja o Corão provém da Internacional Comunista e eram originalmente militantes comunistas. Eu escrevi um livro que está aí, que se chama Breve História dos Países Árabes e Islâmicos. Não é tão breve porque tem mais 700 páginas, mas é breve comparado com o que foi, certo? E aí eu faço a história dessa corrente e de como eles deram uma interpretação muito original do Islã, certo? Por que o islamismo, né? E, bom, então a Revolução Iraniana foi uma tentativa bem simples. E, olha, o que aconteceu nessa Revolução, 78, foi isto. Khomeini chegou ao poder não assim diretamente, estava em Paris exilado e chegou e não. Ele teve que fazer um monte de, houve política e houve muita política, certo? Porque o Khomeini se aliou com os liberais contra a esquerda, certo? E posteriormente isso terminou num massacre da esquerda. Mas as pessoas tendem atualmente a apresentar, como acontecia também com a União Soviética, que não houve nenhuma transição. Ou seja, houve revoluções, e nas revoluções a história não está escrita de antemão. Essa revolução iraniana terminou num resultado islâmico, mas poderia ter terminado num outro resultado. E tinha tudo a ver a revolução iraniana com o destino do socialismo da União Soviética, porque, repito, em grande parte a invasão do Afeganistão foi uma reação da União Soviética diante da possibilidade de movimentos de natureza islâmica digamos assim, penetrarem no que era o baixo ventre da União Soviética, que eram as repúblicas soviéticas do sul, mais ligadas à Ásia Central. O que de fato aconteceu, certo? Na Chechênia, no Azerbaijão, etc., etc., que são países que adotaram o islamismo. Inclusive na Chechênia se terminou em várias tragédias, como todo mundo sabe, e um assunto que está ainda, inclusive, aí, porque certas questões não estão resolvidas até o presente. A questão da Geórgia, dos limites da Geórgia, da sua relação com a União Soviética, tudo isso, com a União Soviética não, com a Rússia, atualmente, tudo isso continua sendo tema politicamente relevante e tem raiz histórica. E a única maneira de entendê-lo, a minha contribuição, é tentar mostrar a história disso, certo? Para que as pessoas possam entendê-lo melhor. E como é que você vê essas principais diferenças na produção historiográfica da Argentina, apesar de você ter estado lá como estudante, né? Não necessariamente produzindo a historiografia. Como você vê principalmente essas diferenças entre o seu período da Argentina, França e Brasil? Quais são as diferenças na forma de se fazer história, na forma de se produzir pesquisa? Veja diferenças. Na Argentina eu peguei uma academia que tinha se consolidado bastante, que era mais avançada que a brasileira na década de 50 e 60, mas eu já peguei na década de 70. Você estudou em Córdoba mesmo, né? Eu estudei em Córdoba, certo, sim. Primeiro fiz na verdade, estudei no Nacional Buenos Aires, porque era uma escola dependente da Universidade de Buenos Aires. Aí mudei para Córdoba, os 2 últimos anos da escola secundária fiz de uma escola dependente da Universidade de Córdoba, chamada Montserrat, e entrei na Universidade Nacional de Córdoba, onde havia uma, assim como em Buenos Aires, uma universidade bastante consolidada, que naquele momento estava mais avançada que a brasileira, no sentido de que era muito mais antiga, enfim, moderna, também ao mesmo tempo que era mais antiga, porque era uma universidade muito mais velha, certo? Elas remontam ao século XVII, acá são do século XX, certo? Aqui no Brasil, e era bastante consolidada, só que isso tinha sofrido o avalo do cordobazo e de todos os acontecimentos que sí foram diferenciados na Argentina, porque na Argentina nós tivemos avalos políticos muito mais fortes do que tivemos no Brasil, e isso contagiou a produção acadêmica, inclusive a produção historiográfica, certo? Nesse período, portanto, houve um avalo muito forte que foi frustrado, digamos assim, que eu acho que havia pesquisas, havia coisas muito interessantes que estavam acontecendo na Universidade Argentina na década de 70 que foram cortadas pelo golpe militar, e já desde antes do golpe militar se matavam os acadêmicos, vamos ser concreto, havia mortes aos montes, certo? Eu fui expulso da Universidade de Córdoba junto com o golpe militar, numa lista de 23 estudantes expulsos. Fomos os primeiros a serem expulsos. Desses 23 expulsos, 18 foram mortos
Ou seja, eu faço parte de uma lista de sobreviventes. Ou seja, de 23 que fomos expulsos, 18 foram assassinados. 5 sobreviveram, fui eu. Um dos 5 fui eu. Certo? Bom, obviamente isso arrasou, não? Porque a Universidade Argentina virou um cemitério do ponto de vista das ciências humanas durante o período da ditadura militar. No final da ditadura, como foi o caso aqui também no Brasil, aqui no Brasil houve uma repressão, mas não chegou a esse ponto de assassinatos. Houve assassinatos também, mas foram poucos. Na Argentina foi uma repressão de massa, certo? Então, os académicos, professores que eram da esquerda, em geral, todos tiveram que abandonar a universidade e foram parar. Alguns pouquinhos ficaram na Argentina e no interior fazendo outras coisas, mas a maioria foi parar no exterior, certo? Eu não tenho um balanço claro disso tudo, certo? Mas em todo caso, a experiência da ditadura foi decisiva para a produção historiográfica e na produção argentina na área de ciências humanas. Agora tem a característica, porque agora se normalizou depois de tantos anos de democracia, e que essa experiência foi tão traumática que existe um forte trauma na Argentina contra a politização da pesquisa. Ele é muito despolitizada atualmente na área de ciências humanas, se comparado com o Brasil, certo? O que é bastante notável, porque a tendência é pensar o contrário, que na Argentina é um local mais politizado, mas aqui não é que seja despolitizado, é que aquilo é visto de modo traumático, há muita morte, diz, não vamos repetir aquilo, certo? Não vamos chegar àquilo novamente, certo? Porque isso produz morte, certo? Então, há uma pesquisa bastante enquadradinha e há uma produção historiográfica bastante importante. Tá certo, professor. A gente... Aí, bom, no Brasil é diferente, não se pode assimilar. Aqui no Brasil nós temos uma pesquisa que avançou muito nos últimos anos. Sim, de fato. Um dos temas que o senhor sempre falou bastante foi o fascismo. Eu pelo menos li bastante coisa sua escrita sobre isso. A gente vive hoje sobre a presidência do Jair Bolsonaro e essa palavra ela voltou com muita força, né? A gente sempre, como historiador, tem um certo receio de se usar certas terminologias, até porque podem haver questões de anacronismo ou coisas do tipo. Mas acho que ninguém é melhor do que o senhor hoje para nos falar um pouco sobre isso, de o que de fato existe de fascismo no governo Bolsonaro e se o termo ele é bem usado, ele tem que ser usado nesse momento ou ele está um pouco em desuso? Bom, a questão do fascismo é o seguinte, houve o fascismo italiano e o nazismo alemão, que foram considerados regimes semelhantes. Eles foram uma experiência para toda a humanidade, porque esses regimes se envolveram numa situação e tiveram um papel central, que foi a Segunda Guerra Mundial, que foi a guerra mais mortífera da humanidade. Portanto, a questão do fascismo hoje vem carregado com essa carga histórica, certo? Não vem carregada com essa carga histórica, portanto, inclusive por causa do papel que esses regimes jogaram na Segunda Guerra Mundial, atualmente está proibido na Alemanha e na Itália. Se declara fascista, você não pode criar um partido fascista na Itália. Há partido fascista na Itália, mas não podem declarar-se fascismo. A mesma coisa acontece na Alemanha. Há partidos nazistas, há organizações nazistas, mas elas não se declaram nazistas, certo? Então, portanto, e há toda uma polêmica, por exemplo, uma polêmica se os regimes militares latino-americanos poderiam ser considerados fascistas, certo? E a palavra fascismo em particular, porque o fascismo foi original, certo? O modelo original foi o italiano, depois o alemão foi muito pior, digamos assim, se é que foi muito pior, mas foi uma, digamos assim, veio posteriormente, ele chegou ao poder 10 anos depois do fascismo italiano, certo? E a ideologia do que seria o fascismo, não o racismo nazista, mas a ideologia do fascismo, anti-esquerda, anti-organização da classe operária e tudo mais, foi especificamente elaborada pelo fascismo italiano. Aí a palavra ganhou um sentido, com o correr dos anos, muito mais amplo do que aquele que tinha originalmente, ou seja, uma doutrina política e um Estado. E atualmente é utilizada para qualquer coisa. E volta e meia, você, em particular na universidade pública, as pessoas gostam de se trocar no movimento estudantil, principalmente, você é um fascista, né? O insulto, você é um fascista. Sim. E qualquer um é fascista, praticamente. Se você, por exemplo, vem
uma batucada a tocar no meio das aulas, se você protesta, não consigo dar aula com essa batucada, e diz, se você não deixa que a bateria toque, você é um fascista. Você é fascista. E coisas assim, sabe? Então já virou uma espécie de... Agora, eu não estou dizendo que isso é uma ignorância. Não, é bom. Por quê? Porque a palavra fascista é utilizada com uma conotação negativa, sempre. O próprio Bolsonaro teve que declarar, olha, não sou fascista. Eu não sei se Bolsonaro sabe o que é o fascismo, duvido que saiba, né? Mas, independentemente, mas ele sabe que a palavra fascista quer dizer uma coisa ruim, certo? É pelo menos isso. E, bom, isso é uma conquista da humanidade. Então, dizer... Claro que Bolsonaro ele não se declara fascista. E se você lhe pergunta, e quando ele começou a ser acusado de fascista, ele fez questão de aclarar que não era fascista, certo? Agora, nós vamos distinguir entre o que é um partido fascista e um Estado ou um regime fascista, certo? O regime brasileiro atual não é fascista no sentido estrito da palavra, não é um regime político de partido único, onde as instituições representativas tenham sido suprimidas, os sindicatos e tudo mais. Nesse sentido, nós estamos vivendo um regime político fascista. Isso não significa que um partido político fascista não possa estar no poder. Atenção, porque nós tivemos, por exemplo, no caso da Itália, o fascismo chegou ao governo em 1922, final de 1922, mas o Estado fascista só surgiu em 1926. Nós tivemos um partido fascista dirigindo um governo que ainda coexistia com uma Câmara de Representantes, um parlamento e tudo mais, ou seja, que você pode ter um partido político fascista no poder sem ter um regime político de natureza fascista, certo? Essa situação, a pergunta, qual é? Essa situação que nós temos no Brasil? Eu acho que poderia ser o retrato melhor da realidade. Nós temos um partido político que declara, pelas suas declarações, com o desprezo, embora não seja uma ideologia política tão clara como foi o caso do fascismo italiano, mas o desprezo pelas manifestações das diferenças, principalmente pelas suas manifestações de natureza cultural, certo? É muito semelhante ao fascismo. Mas o regime político não é fascista. Isso não diz nada do que é o regime político, certo? Porque pode ter um partido fascista, mas o regime ainda mantém instituições, certo? Que inclusive em alguns aspectos, por exemplo, a reforma da Previdência, a Câmara dos Deputados foi muito mais importante que o Poder Executivo. A reforma que saiu foi a da Câmara, não a do Poder Executivo, certo? Então, e aqui tem tido um debate sobre como é que se pode ter um regime fascista. Historicamente o fascismo tem caráter nacionalista, sendo que o governo pratica uma política ao contrário, de caráter neoliberal, né? Declaradamente, com venda dos ativos nacionais e tudo mais, certo? Então, nós temos que captar a especificidade brasileira. Nós temos um partido de mais ou menos fascista no poder, o regime pretenderia ser um regime bonapartista, mas não consegue, e nós temos um misto de bonapartismo com parlamentarismo, atualmente no Brasil. E o que o senhor chama de bonapartismo? Quais são as características disso? As características do bonapartismo foram criadas, ou foram definidas, a partir do que foi o governo de Luís Bonaparte, de Napoleão III, mas na verdade remetem ao fim da Revolução Francesa, certo? A Revolução Francesa abriu o caminho para a sociedade burguesa e para uma sociedade democrática, mas deflagrou contradições que levaram a que um imperador se elevasse por cima das contradições suscitadas por essa revolução, certo? Em condições, então, esse foi o primeiro Napoleão, mas o regime adquiriu características mais claras no regime do terceiro Napoleão, ou seja, do Napoleão III depois a partir de 1851, foi aí que se cunhou o termo bonapartismo, como uma espécie de regime de arbitragem, certo? De arbitragem no sentido em que o poder executivo se eleva por cima das instituições representativas e das classes sociais fundamentais para exercer um papel de árbitro que se confunde geralmente com o papel de um indivíduo como salvador da pátria, certo? E nesse sentido é um tipo de regime que pode tanto ter características de esquerda, entre aspas, certo, como é o caso de Chávez, que gobernaba por cima de todas, se dirigia diretamente à população venezuelana, certo, e gobernaba por cima das instituições, quanto um governo como o de Bolsonaro, que são de signo político completamente diferente, mas Bolsonaro também pretende ignorar em boa medida o parlamento, se dirigir diretamente à população e coisas desse tipo, só que com conteúdo político diferente. Agora, é um regime bonapartista. O de Chávez foi um regime bonapartista bem sucedido durante uns tantos quantos anos. Atualmente está totalmente em crise.
Conseguiu Bolsonaro uma coisa semelhante aqui no Brasil? Até agora não. Até porque, inclusive, os fatores fundamentais do poder que representam o ponto de vista das classes dominantes, vamos dizer aqui no Brasil, não engoliram Bolsonaro. O engoliram para combater a possibilidade do PT voltar ao governo, certo? Como alternativa eleitoral. Mas atualmente, se você quer ter alguma, digamos assim, ataques, testemunhar ataques contra Bolsonaro, o melhor que pode fazer é sintonizar a Rede Globo. A Rede Globo está dando como... Entre outras coisas porque Bolsonaro, para estruturar um regime bonapartista, pretendeu se apoiar nas igrejas evangélicas, certo? E de fato o fez desde antes de ser eleito presidente, e teve que favorecê-las na disputa que elas têm com as detentoras tradicionais do poder na área de meio de comunicação de massa, que são a Globo, certo? Então, portanto, é uma tentativa de regime bonapartista, mas até agora não está bem sucedida, certo? E em qualquer hipótese, essas categorias, bonapartismo, fascismo, democracia, são apenas abstrações. E o que corresponde, não digo para um historiador, para um cientista político e muito mais para um marxista, se se inspira nesse tipo de doutrina, é fazer o análise concreto, não é grudar uma etiqueta, certo? Dizer isto é bonapartismo, fascismo, democracia. O Bolsonaro é um fascismo que se declara democrático, certo? Declara que é um democrata e declara que não é fascista. Mas por outro lado, certo? A movimentação de Bolsonaro, a tentativa de movimentar, como foi, por exemplo, essa tentativa finalmente fracassada por causa do coronavírus, que lhe deu um pretexto para suspender as mobilizações do dia 13. Que era uma tentativa de atacar diretamente o Poder Judiciário e o Poder Legislativo a partir de uma base social que lhe teria, que lhe permitiria, se não suprimir esses poderes, pelo menos encurralá-los, certo? E lhes obrigar a obedecer o Executivo, certo? Eu acho que é uma tentativa que está cada dia mais difícil, está cada dia mais em crise, por isso que já estão se discutindo alternativas. O problema consiste, especialmente para 2022, né? Se fala da candidatura de Luciano Huck, que é uma aventura política total, certo? Ou em candidaturas alternativas, João Dória, candidaturas de caráter alternativo, certo? O que informa, por exemplo, não estamos agora com as universidades fechadas por coronavírus, mas Dória queria que as universidades paulistas funcionassem como uma espécie de... Por quê? Porque está, evidentemente, trabalhando a sua candidatura presidencial de 2022. Ele tem que mostrar serviço aqui em São Paulo. E depois a possibilidade de que Lula seja de fato candidato. E, bom, ou seja, Bolsonaro não significou a superação da crise política brasileira. Significou uma virada do panorama político brasileiro para a direita, isso é evidente. Teve quase 60 milhões de votos, com um discurso que não deixava a menor dúvida acerca de quais eram suas intenções. Ignorar esse fato é impossível, certo? Mas não foi bem sucedido e não conseguiu ir até o fim nas suas intenções. E no seu ponto de vista, como é que no meio desse caos a esquerda tem se comportado? Como você vê uma figura de uma esquerda, um quadro de uma esquerda brasileira hoje, talvez tentando reagir ou o que está se formando? Olha, nós tivemos, sobretudo, diante disso, uma reação principalmente de natureza social. Em primeiro lugar, para um governo que declarava intenções tão violentas, a quantidade de greves e de jornadas de luta que tivemos no primeiro ano do governo Bolsonaro deixaram claro que a coisa não ia ser fácil para ele, certo? Nós tivemos as greves principalmente do setor educacional e algumas greves de setores de trabalhadores braçais, como foi o caso da recente greve dos petroleiros. Mas, por enquanto, a reação social ficou concentrada basicamente na educação e com alguns outros setores que tentaram greves que eram políticas, não? Porque no caso da Petrobras se tratava de uma greve contra o fechamento de uma fábrica, certo? De uma fábrica de nitrogenados lá no Paraná. Ou seja, é uma greve de natureza claramente política, não apenas reivindicativa, mas política. A esquerda, no meio disso, não conseguiu superar seus traumas do passado, certo? E está em crise, certo? Porque não está definido pelo lado do PT, que é o partido mais importante da esquerda, quem vai ser o candidato em 2020. Não está definido nem sequer quem vai ser o candidato em 2020, agora nas municipais, certo? Quanto mais em 2022, certo? E depois o PSOL, as outras alternativas de esquerda, que estão numa disputa de características basicamente eleitorais, certo? E por enquanto não passam desse nível, né? Estão esperando criar uma nova relação de forças políticas a partir das eleições de 2020. E o senhor acha que é importante para a esquerda superar o Lula ou ainda ter nele um protagonismo? Lula tem um protagonismo
e superá-lo se impõe como uma necessidade, eu diria, até biológica, certo? Não somente, bom, Lula não recuperou seus direitos políticos, e uma pessoa já de certa idade, certo? Agora, não se trata disso. O problema é que, se pondo como alternativa a ele próprio, não um partido, ou seja, não uma força social e política, mas uma figura carismática, a esquerda se limitou profundamente, certo? Se limitou muitíssimo em matéria de disputa política e disputa de hegemonia na sociedade, certo? Porque praticamente punha que tudo, e o notável é que isto foi feito, por exemplo, isso se viu na campanha pelo Lula Livre, por organizações que vinham do marxismo mais ortodoxo e que caíam numa espécie de populismo rasteiro, certo? Sim. Elogiando a figura do Lula, logicamente que se tinha que se lutar pela liberdade do Lula, mas sem endeusá-lo, certo? Dizendo que parte de Lula e de outros, os presos das mobilizações de 2003 e de outros, havia outros presos políticos no Brasil. Mas o que se fez foi, inclusive provindo de organizações e de correntes internas ao PT, que provinham de uma tradição política diferente, certo? Uma espécie de endeusamento, dizendo Lula é a única alternativa, sem Lula não há saída. Você imagina que um país de 220 milhões de habitantes vai ter que depender de uma pessoa, certo? Que ainda por cima, sobre cujo futuro político pairam dúvidas enormes, certo? Castrar a esquerda, certo? Isso não é o que historicamente foi a esquerda. A esquerda, quando surgiu nos grandes organizações e sindicatos no século XIX, na Segunda Internacional, não era uma coisa de Deus e este é o líder, certo? Bom, se a esquerda não superar esse estágio, evidentemente não tem nenhum futuro no Brasil, certo? Não tem nenhum futuro porque o que vai fazer é procurar um líder carismático, certo? Como eu vi certa vez, quando Dilma venceu a segunda eleição, certo? De que o PT era bem sucedido porque tinha conseguido não um, mas dois líderes carismáticos no Brasil. O segundo era Dilma Rousseff, certo? Bom, terminou no que terminou, certo? Sim. Se viu que o carisma de Dilma Rousseff não valia nada, certo? Então, portanto, se a esquerda não superar essa etapa de buscar um líder carismático que substitua ao líder carismático, ou seja, a procura de líderes carismáticos, bom, então a esquerda não tem nenhum futuro no Brasil, certo? A esquerda tem que superar como movimento político, social, baseado num programa, numa ideologia que se encarne num debate político. Agora, o que eu vi, eu pertenço à direção do Sindicato de Professores Universitários, que se supõe seja um dos meios mais politizados do Brasil. Nós fazemos congressos com muita gente e professores universitários com uma formação marxista e ainda por cima professores universitários falando discursos sobre o Lula que, olha, francamente, eram de pessoas assim, incultas, simplesmente incultas, não? Bom, se a esquerda não superar esse estágio, a esquerda não tem futuro, certo? Professor, a gente já está se encaminhando aqui para o final e eu vou pedir para o senhor uma mensagem que a gente sempre costuma pedir aqui para os nossos convidados. Claramente, a gente passa por um problema aí, que são os cortes nas bolsas de pesquisas e um projeto que parece de sucateamento da universidade pública, principalmente nas áreas de humanas, né? O investimento caiu consideravelmente desde de que o Bolsonaro assumiu. Tem projetos políticos, né? A gente sabe que existe uma cúpula com muitas aspas intelectual por trás do Bolsonaro, como o Olavo de Carvalho e outras figuras, que pregam que, de fato, a universidade ela precisa ser derrotada para que, de fato, se purifique o pensamento, se eu posso assim dizer. Queria que o senhor falasse para nós o porquê que a gente precisa da universidade pública, o porquê que a sociedade precisa dos pesquisadores de ciências humanas e como é que isso pode ou não fazer parte de fato, um projeto político de desestabilizar a universidade. Bom, a novidade com o governo Bolsonaro em relação aos governos precedentes é que ele apareceu com um discurso claramente anti-universitário, declaradamente. Nos anteriores havia muita tergiversação, porque o sucateamento da universidade pública e da área de humanas é bem antigo, não é o Bolsonaro que inventou, vem de muito antes, certo? Só que antigamente era feito com um discurso tergiversador de racionalização, entrosamento com o setor produtivo e coisas desse tipo. Esse discurso, por outro lado, não é um discurso, a gente tende a considerá-lo como se fosse um discurso que pairasse no ar, quando na verdade tem que ver com todo o contexto social e econômico em que a universidade pública e privada está inserida, certo? Ou seja, nós temos que ver
a situação e a dinâmica da universidade brasileira, tanto no setor público quanto no setor privado, como parte da dinâmica de acumulação de capital, certo? E a dinâmica de acumulação de capital no Brasil tem características que informam a própria dinâmica da universidade, certo? Claro que esa dinámica non é unha dinámica objetiva que subordine cada aspecto como se fose unha especie de economicismo, certo? Porque obvio moitas reaccións. Por que temos unha área forte de ciencias humanas? Porque houve unha forte resistencia, e esa resistencia foi ben sucedida no caso das universidades brasileiras, certo? Então, o discurso típico, que é o discurso vulgar, é o seguinte: o Brasil precisa de médicos, de engenheiros, porque precisa se desenvolver. Para que cargas de agua precisamos de historiadores, psicólogos e coisas desse tipo. Bom, obviamente, aquí ninguém está negando de que não precisamos de engenheiros, claro que precisamos de engenheiros, médicos, advogados. Agora, por exemplo, advogados é a carreira máis usada para abrir universidades privadas, porque ten poucos gastos, certo? E vai me dizer que o Brasil precisa de máis advogados. Claro que precisa de máis advogados, certo? Porque precisa de justiça. Agora, a área de ciencias humanas, que non é tão grande quanto se diz, en particular, e que só existe como área que practica pesquisa, que leva adiante pesquisa nas universidades públicas, porque a pesquisa na área de humanas nas privadas é prácticamente inexistente, é unha área decisiva. Se tivese que responder sobre por que é preciso unha universidade pública, eu diría o seguinte: o genoma do coronavirus que está preocupando todo o mundo foi descifrado onde? Na Universidade Federal do Río de Janeiro, por unha equipe médica de unha universidade pública encabezada por unha médica negra, certo? E esa médica negra non podería estar nunha universidade pública se non tivese sido todo o movimento en favor das cotas e da defensa da presenza do negro na universidade brasileira. Entón o Brasil debe moito, e probablemente vai deber moitas vidas, certo, á universidade pública. E quanto ao sector de humanas, que é un sector que se imbrica cada vez máis con o de ciencias físico-naturais e exatas, certo? Porque esa divisão é meio artificial, certo? Exatas, humanas, claro, há unha divisão institucional, mas o sector de exatas non consegue funcionar sen o sector de humanas, certo? Porque o sector de humanas lhe traz un coñecimento, certo, que lhe permite calibrar o que eles vão facer na área da pesquisa pura, certo, ou na área da pesquisa de tecnología aplicada e coisas desse tipo. A universidade debe ser vista como un todo. E sen humanas na universidade, esa que é a questão fundamental. Sem humanas, você tem exatas e físico-naturais, certo? Isso non é universidade. Nem sequer institucionalmente pode ser considerada como universidade, certo? Então, a defesa habitual que se faz é o seguinte: sem humanas, o Brasil non teria consciência crítica de si propio, con repercussões em todas as áreas, as artes, o pensamento, a cultura e tudo. É correto, mas é uma maneira limitada. A maneira mais correta de defender as humanas é bem simples: sem humanas não há universidade. Sem humanas não há direito, sem humanas não há engenharia, sem humanas não há medicina, etc. E a imbricação entre esses setores é cada vez maior. Por quê? Porque você, se você não tem sociologia, por exemplo, e você tiver um tratamento médico tecnicamente eficaz contra determinado tipo de doença, tipicamente tropical, o que tipicamente afeta a população digamos assim, marginalizada, se você não tem sociologia para te auxiliar acerca de como analisar como esses setores podem aceder a um tipo de tratamento médico que é tecnicamente correto e tudo mais, você não consegue fazer absolutamente nada. Portanto, a imbricação, embora estejam institucionalmente separadas, a imbricação entre todas as áreas da universidade é cada vez maior, certo? E então, a melhor defesa que se pode fazer é a seguinte: sem humanas não há universidade, sem humanas há técnica, nada mais. E nada mais. E nada mais, e não vai para lugar nenhum, certo? Diretor, quanto tempo a gente tem aí? Pra eu saber se eu ainda posso perguntar coisa pro professor. Quero te dar um exemplo. Ótimo. Harvard, carga d'água. Princeton fala: nós temos que nos olhar no espelho das universidades do primeiro mundo. Me lembro de uma vez um debate sobre cotas na USP. Eu estava no conselho universitário e falaram: cotas é bom para universidade privada, para a USP, que é meritocrática, cotas não. Porque nós somos do primeiro mundo. Eu pedi a palavra e falei o seguinte: que é do primeiro mundo? Qual é o primeiro mundo? Harvard, número 1. Princeton, número 2. Todas têm cotas, primeiro, certo? Em segundo lugar, Harvard, Princeton, todas essas, Oxford, todas essas que são modelos, têm um fortíssimo setor de humanas, certo? Então, portanto, se os modelos têm setores de humanas, por que nós não vamos ter, certo? Nós temos que nos restringir a conhecimento de natureza puramente técnica, quando os que estão na ponta do mundo, que são os que produzem, certo, a pesquisa de base para esses conhecimentos técnicos, os produzem com um forte setor de humanas, porque senão não os produziriam, certo? E é engraçado, você ouviu isso numa reunião de departamento?
Qual? Esse tipo de comentário, de que a USP é meritocrática e não precisa de foi cotas. no início do debate sobre cotas e não foi numa reunião de departamento, foi no Conselho Universitário da USP, de toda a USP, certo? Eu tive que sair ao cruce e dizer, olha, besteira o que vocês estão falando, certo? Isso é uma coisa, então, que eu não vou dizer que está enraizada, mas que existe, então, dentro da universidade, essa resistência, talvez? Mudou porque houve um forte movimento social, movimento negro e tudo mais, que finalmente, inclusive, afetou as políticas do Estado. Atualmente, as cotas nas universidades públicas paulistas são por lei, certo? Há toda uma série de percentuais, etc. Continua havendo tergiversação. Todas as universidades públicas têm que dar um determinado percentual para PPI, pretos, pardos, indígenas, e o que está acontecendo? Que esse percentual é cumprido, basicamente, justamente com as humanas, certo? Então não querem abrir politécnica e medicina para os negros, então diz que vai estudar letras, certo? Que o negro que vai estudar letras, ou que vai estudar geografia, sei lá, qualquer coisa, certo? E bom, então parte de uma luta política que ainda não concluiu, que já obteve grandes vitórias, como é a obrigação de que as cotas sejam obrigatórias em universidades brasileiras de todo tipo, inclusive nas universidades paulistas, mas que ainda está longe de ter conseguido uma vitória definitiva. A gente então vai se caminhando aqui para o encerramento. Eu quero deixar alguns recados. O professor Oswaldo Codiola está deixando aqui para nós o livro A Revolução Iraniana, para quem está assistindo no YouTube. Está dando agora uma olhada aqui na capa, mas é só você ir lá no nosso Instagram e o sorteio já vai estar lá logo após do programa A Revolução Iraniana, que faz parte de uma coleção muito legal, que é de Revoluções do Século, que foi organizado pela professora Emília Viotti. Mas se você for procurar na Amazon, na internet, você vai encontrar inúmeras obras do professor Codiola. Recomendo a leitura. Recentemente, eu acho que o último livro que ele publicou foi o do FHC ao Bolsonaro, né? O último foi esse. E nele você faz um balanço político do Brasil nos últimos 40 anos. Dos últimos 40 anos. Até a eleição de Bolsonaro. Então vale muito a pena vocês irem lá, é a última publicação, mas há diversas obras. O professor Codiola foi uma máquina de escrever, se eu posso assim dizer. E continua escrevendo. E continua escrevendo ainda. Próximo livro sai quando? Olha, eu publiquei recentemente de FHC a Bolsonaro, publiquei do Moderno Contemporâneo, um livro de 1000 páginas, certo? Sim. E publiquei Breve História dos Países Árabes e Islâmicos. E estou com 3 livros em preparação, agora você nunca sabe quando vão nascer, certo? Porque estou tentando fazer uma história internacional comunista, há outro livro que se chama Economia e Luta, que é uma história da luta de classes no Brasil desde as origens até 1917, se chama Economia e Luta de Classes no Brasil. Esses são os 2 que estão em preparação, e tenho outros na cabeça, mas os 2 que estão andando são esses. Bom, então a gente agradece muito a sua audiência. Vão lá pro nosso YouTube, vão lá pro nosso Instagram. E muito obrigado, professor, pela sua presença aqui. Obrigado pelo espaço que vocês me concederam. Então até a próxima segunda-feira. Fiquem agora com a programação da Rádio Antena Zero.